Olá, faltando pouco mais de uma semana para o segundo turno das eleições, deputados e deputadas começaram a discutir regras para os institutos de pesquisa e votaram propostas sobre saúde, regularização de terras da marinha e até um marco legal para a produção e comercialização de videogames, um dos setores da economia que mais cresce no mundo. Vamos começar falando de regularização de imóveis. No caso, regularização de terrenos que pertencem à União, como os de marinha, aqueles perto da costa que hoje podem ser ocupados mediante o pagamento de taxas para o governo federal. O plenário da Câmara aprovou e já mandou para o Senado medida provisória que limita em 10% esse ano o reajuste dessas taxas, valor da inflação medida pelo IPCA. A MP também desburocratiza o processo de avaliação e aquisição desses terrenos. Permite, por exemplo, a venda direta dos imóveis para os titulares dos contratos de cessão de uso que estejam em dia com os pagamentos. A permissão para a venda direta, que dispensa a licitação para a aquisição dos imóveis, foi acrescentada ao texto pela relatora, deputada Rosana Vale. Segundo ela, o limite do reajuste vai beneficiar 500 mil ocupantes de imóveis que estavam sujeitos a aumentos de até 50% no valor das taxas. A maioria do plenário considerou que a MP diminui a burocracia e beneficia os ocupantes desses terrenos. Mas partidos da oposição criticaram as alterações e disseram que as novas regras podem permitir a aquisição de áreas públicas sem licitação por grandes grupos econômicos. Desburocratizar o processo de venda dos imóveis, ao mesmo tempo assegurar que você tivesse uma diminuição das taxas de foro, das taxas de laudêmio. Nós temos acordo com isso. Mas o que aconteceu foi um processo de transformação extremamente cruel dessa medida provisória. Se transformou para favorecer grandes tomadores, inclusive se permite que cessão de uso aquele que está em cessão de uso possa ter direito de comprar sem licitação. O texto da medida provisória foram acrescentadas algumas alterações no sentido de facilitar a vida do brasileiro, de agilizar milhares e milhares de famílias. Estamos falando aqui em mais de 200 mil famílias. Uma das alterações da pauta do PLV é facilitar a venda de imóveis da União aos atuais usuários que construíram suas casas, imóveis da União, mas que não tinham a escritura, o seu terreno em seu nome. O plenário também aprovou o projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada. O setor cresce 10% ao ano e movimenta anualmente mais de 150 bilhões de dólares no mundo. Mas a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. O texto aprovado dá liberdade para a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento dos jogos. E os impostos sobre os jogos e equipamentos, que hoje passa de 70%, será equiparado ao da indústria de informática, que é bem menor. O projeto foi aprovado de maneira simbólica por unanimidade e já seguiu para o Senado. Com a aprovação desse projeto, nós vamos criar uma indústria nacional. Nossos filhos, nossos netos, com certeza absoluta, vão trabalhar nessa área produzindo software, jogos eletrônicos e que podem ser produzidos no Brasil e devem ser produzidos no Brasil. E por que não acontece isso hoje? Porque o Brasil, erroneamente, absurdamente, tributa os games, jogos eletrônicos, como caça-níquel, que não é. E aí a tributação é absurda e nós estamos deixando de criar uma indústria nacional que vai gerar receita, que vai gerar oportunidade de trabalho para as novas gerações. Isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Para vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, né, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação. Mas, faltando pouco mais de uma semana para os brasileiros voltarem às urnas, as pesquisas eleitorais também foram assunto no plenário, com a aprovação do regime de urgência para projeto que estabelece punição para a divulgação de pesquisas consideradas fraudulentas. O regime de urgência permite que o projeto seja votado a qualquer momento no plenário, mas um acordo chancelado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu que isso só vai acontecer quando houver um mínimo de consenso em torno do texto final da proposta, que não necessariamente será igual ao desse projeto ou a algum dos outros 11 que tramitam apensados a ele. 3 desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. Um deles, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, torna crime a publicação de pesquisa eleitoral que tiver números acima da margem de erro declarada, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. O assunto rendeu muito debate no plenário.
Esse projeto é uma forma de criminalização das pesquisas e a gente também precisa ter o entendimento que as pesquisas não são ciências exatas e que, nesse momento, não se precisaria de uma urgência, de uma nova proposição que vai trazer aqui mais uma forma de punição e não de aperfeiçoamento das pesquisas. Nós estamos apenas votando a urgência para que os líderes de oposição, centro, governo, sentem-se. Não existe texto ainda pré-definido para trazer esse assunto para discussão num acordo prévio de que nós não estamos agora a tratar do mérito. Portanto, não existe possibilidade de ter um texto que trate de punição de pesquisa. Nós não podemos não ter um posicionamento para que essa casa não discuta um regramento dessas pesquisas. Esse requerimento de urgência vai nos dar a condição, e esse é um compromisso aqui que nós assumimos, de construir com esta casa, com as lideranças, um texto razoável, de acordo, para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável, que não seja restritiva necessariamente e que não afronte, não assuste ninguém, mas apenas para que esse tipo de situação não venha a ocorrer. Porque tanto se fala em preservar a democracia e não se fala em preservar a democracia preservando a consciência do eleitor. O assunto agora é saúde. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que assegura às mulheres grávidas e aquelas que acabaram de ser mães assistência psicológica, psiquiátrica e odontológica antes e depois do nascimento do bebê. Além disso, autoriza o fornecimento de um kit de curativos e um kit enxoval às mulheres inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, o CadÚnico. Mas o principal objetivo da proposta é prevenir e dar tratamento adequado a casos como de psicose puerperal ou depressão que acometem as gestantes antes ou depois do parto. E se você está fazendo um pré-natal e vê que essa parturiente, essa gestante, ela apresenta uma condição que ela pode evoluir com um estresse maior, né, uma depressão, por assim dizer, ele vai fazer um diagnóstico de determinados sinais e sintomas que essas pacientes apresentam. E vai solicitar, naquele momento, um psicólogo na sala de parto, para que ele possa acompanhar, possa dar maior segurança a essa parturiente e também no pós-parto, para ver como é que está a condição dela, principalmente de alguns quadros psiquiátricos, como psicose puerperal. A Câmara também aprovou medida provisória que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. A MP revoga a lei aprovada no início da pandemia, que centralizava no governo federal, estados e municípios a autorização de compra dos imunizantes. De acordo com a justificativa do governo, existem 70 milhões de doses em estoque e as empresas privadas, ao adquirirem as vacinas, estarão contribuindo com o poder público para o enfrentamento da pandemia. A MP seguiu para análise do Senado. E esses foram os principais destaques da semana de votações na Câmara antes do segundo turno das eleições. Até a próxima.